Dizem que toda estrada no Brasil carrega histórias que ninguém gosta de contar direito. Algumas porque doem, outras porque denunciam demais. E no meio da floresta do norte do Mato Grosso, durante décadas, correu um caos muito estranho. Um caos sobre um povo alto demais, forte demais, silencioso demais, os Crinhacarori, que também eram chamados de nativos vermelhos gigantes. Os relatos contavam que eles passavam fácil de 1,90 m de altura. Usavam flechas enormes, que não fugiam de ninguém, e que atacavam quem ousasse cortar a floresta onde viviam. O mito foi crescendo e a imprensa ajudou a espalhar. Poetas escreveram sobre eles. Artistas internacionais cantaram sobre eles. Durante a ditadura militar, essa imagem do inimigo selvagem, um obstáculo para o progresso, servia muito bem aos interesses do governo. Mas ninguém se perguntava quem eles eram de verdade, e muito menos qual seria o custo de atravessar o território deles com uma estrada. Em fevereiro de 1973, o mito encontrou a realidade. A expedição de contato, liderada pelos irmãos Orlando e Cláudio Vilas-Bas, avançou com facões, espelhos, presentes. Do outro lado, o líder Socrite Panará recebeu tudo aquilo, sem saber que aquele gesto era, na verdade, uma sentença de morte. O contato aconteceu e com ele veio o que os Panará depois chamaram de raio seco. Gripe, pneumonia, malária, doenças comuns e tratáveis para quem tem acesso a tratamentos médicos e remédios, mas mortais para um povo foi esquecido pelas autoridades. E há suspeitas de que essas doenças foram usadas como arma pelo próprio governo. Em menos de 2 anos, quase tudo acabou. Crianças morriam em questão de dias. Aldeias inteiras ficaram silenciosas. De um povo que era estimado em centenas de pessoas, restaram apenas 79. Para salvar o que sobrou, veio a segunda violência. Em 1975, os Panará foram arrancados à força da própria terra e levados para o Parque Indígena do Xingu. Foi um exílio. Lá, a floresta era outra. A comida era outra. Os rios, não eram os mesmos. Eles sobreviveram, mas não pertenciam àquele lugar. Por 20 anos, eles viveram como quem respira um ar emprestado. Só que essa história não termina como quase todas as outras. Nos anos 90, os Panará decidiram que não iam aceitar ser lembrados só como um erro histórico. Lideranças como Alck e Creton fizeram algo que é muito raro no Brasil: transformaram o luto em estratégia. Eles voltaram para a região original deles. Encontraram tudo destruído, garimpo ilegal, rios mortos pela contaminação, mas eles acharam algo que ainda estava vivo. As nascentes do rio Iriri, era ali que o coração do território deles ainda batia. Depois de anos de muita luta, em 1997, veio a vitória. Quase 500 mil de hectares foram demarcados. A terra indígena Panará foi finalmente reconhecida. Eles voltaram, fundaram a aldeia Nanzepotit e reconstruíram o que parecia impossível. E em 2000, algo inédito aconteceu no Brasil. O povo que quase foi apagado do mapa venceu a união na justiça. Eles receberam uma indenização pelos danos morais e materiais causados pelo contato forçado e pelo exílio. Hoje, os Panará não são mais um mito. São mais de 700 pessoas autônomos, com seu território reconhecido, com a própria história sendo escrita por eles mesmos. Os nativos vermelhos gigantes nunca foram gigantes por causa da altura. Eles são gigantes porque sobreviveram a tudo que deveria ter acabado com eles. E agora eu te pergunto, você já tinha ouvido falar dessa história? O que você sentiu ao saber que tudo isso é real? Se você curtiu esse tipo de relato, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo e segue o nosso canal. E conta pra gente, você conhece alguma outra história do Brasil que quase ninguém te contou direito? A gente se vê no próximo vídeo.